Fala pessoal da segunda série, segue o vídeo de correção das atividades propostas na aula anterior. O tema Princípio Fundamental da Contagem eu chamei de parte 2. O nosso objetivo é utilizar o princípio multiplicativo e o princípio aditivo da contagem na resolução de problemas. Atividade 1. Quantos números de 3 algarismos podemos montar com os números 1, 2, 3, 4 e 5? Então, pessoal, nós queremos contar números com 3 algarismos. Aqui não tem no enunciado aquela palavra distintos, né? Algarismos diferentes. Então, olha só. Por exemplo, eu vou contar assim, eu vou montar lá, eu vou ter vários grupinhos assim, ó, 123, né? Eu estou usando esses 5 algarismos aqui disponibilizados. 123, eu posso contar, né? Esse aqui já é um grupinho, ó, 1, né? Eu posso usar o 124, né? Eu posso utilizar o 222, eu posso o 455, são algarismos que estão aqui nas opções dadas. Como ele não fala algarismos distintos, então a gente pode repetir algarismos aqui nesse grupinho de 3 algarismos. Então a técnica é você desenhar aqueles tracinhos, como eu já falei, aí você analisa no grupinho assim, eu tenho um algarismo aqui, e um algarismo aqui, e um algarismo aqui, é o princípio multiplicativo. Essa aula foi para nós podermos aprofundarmos um pouco mais no princípio multiplicativo. Então eu tenho 5 possibilidades aqui, eu tenho outras 5 possibilidades aqui, e tenho outras 5 possibilidades aqui. Repare que esse 5 é a quantidade de opções que eu tenho. Eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5. 5 possibilidades. Como a gente vê aqui, o enunciado deixa claro, né, que não há uma restrição de não pode repetir, não há isso. Então, a gente conta com os 5 aqui também, nessa posição aqui central, né, da dezena. E também aqui na unidade, a gente conta com essas 5 opções aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 vezes 5, 25 vezes 5... são 125 números. Pessoal, então se a gente continuasse aqui, ó, nós já fizemos 1, 2, 3, 4 conjuntinhos aqui, né, de 3 algarismos. Se nós continuássemos aqui, chegaremos a esse número de 125 números, ok? Número 2. Quantos números de 3 algarismos distintos, cuidado agora, podemos montar com os números 1, 2, 3, 4 e 5? Então, a gente já sabe, né, para esse caso, nós temos o seguinte aqui, ó. Eu posso 123? Posso, tranquilo. Eu posso, por exemplo, 3, 2, 1? Também posso, não há problema. Aqui é um outro grupinho independente desse, né? Aqui é 3, 2, 1. 321 não tem nada a ver com 123. Você analisa, a repetição é no grupinho formado. Por exemplo, 345 eu posso. Agora, se eu fizesse 344, eu posso? Esse aqui pode? Não, né? Distintos, diferentes. Então, esse aqui já não pode. Então, tranquilamente, nós não teremos mais 125 números. Então, são 3 algarismos distintos. Eu vou colocar um tracinho aqui e um tracinho aqui. A quantidade aqui de opções aqui para esse primeiro tracinho são de 5 algarismos. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu tenho 5 possibilidades. Esse 5 é a quantidade de opções que eu tenho. E, para esse segundo, alguém aqui vai ficar, né? Alguém fica aqui no início, ó, 1, 3, de repente 1, 2, né? Alguém fica aqui no início. Alguém ficando, eu conto somente agora com 4 opções. Uma dessas 4 opções ficará aqui. Ficando, nós teremos apenas 3 agora. Então, eu tenho 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60 números. Beleza, pessoal? Então, nós temos 60 conjuntinhos desse de 3 algarismos, onde analisando cada grupinho, você não vê a repetição de algarismos. Número 3. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos montar com os números 0, 1, 2, 3 e 4? Agora, um cuidado aqui que nós teremos aqui com esse 0. Já vou explicar. 3 algarismos distintos, por exemplo, o 123, pode, né? 1, 2 e 3 aqui, ó. Eu posso 120? Também, tranquilo, 3 algarismos distintos. Eu posso 102? Claro, tranquilo. O que não pode agora, pessoal, nós já sabemos, é repetir algarismos. E, além do mais, temos que ter o seguinte cuidado, 0, 1, 2 aqui. Aí você olha, mas é um número de 3 algarismos. Mas, para matemática, isso aqui não é 0, 12. Para matemática é 12. Lembra lá do ditado? Você é um zero à esquerda, né? Aquela brincadeira, né? Ninguém é zero à esquerda, nem pode pensar isso.
mas o zero à esquerda aqui não tem valor. Então, esse número, a matemática reconhece ele como sendo quem? Como sendo 12, tá? Se eu escrever aqui, ó, 0,34, por exemplo, a matemática reconhece isso aqui como sendo 34. O zero aqui não tem valor. É diferente de números decimais. Se você escrever 0,20 ou 0,2, nós sabemos que isso aqui é 20 centavos, né? Então, nada a ver, tá? A análise aqui é com relação ao posicionamento dele aqui, ó. São números inteiros. Então, quando eu tenho 0,12, na verdade eu tenho somente o 12. Quando eu tenho 0,34, eu tenho somente o 34. Então, qual é a conclusão que a gente chega? O zero não pode ficar no início. Então, vamos desenhar aqui os 3 tracinhos, um algarismo aqui, e um aqui, e um outro aqui. Então, olha só, pessoal, nós temos aqui 5 disponibilidades. 0, 1, 2, 3 e 4. São 5 algarismos. Só que o zero não pode aqui no início. Nós temos apenas 4 opções, que é o 1, o 2, o 3 e o 4, ok? Nós temos 4 possibilidades. O zero não pode no início. Mas aqui na posição central, o zero pode. Então, o zero agora eu já posso contar com ele. Agora você vai pensar o seguinte: alguém será utilizado aqui, alguém fica. Alguém ficando, vamos supor que, de repente, na formação dos grupinhos, o 2 está no início. Se o 2 for utilizado, um dos 4, tenho 4 possibilidades, alguém será utilizado, eu fico tendo 3 possibilidades aqui, ó, 3. Só que agora o 0 pode, então a gente conta com o 0 também, passa a ser 4 também, 4 possibilidades aqui. Agora, uma dessas 4 possibilidades sendo utilizadas, nós teremos quantas possibilidades aqui? 3 possibilidades. Ok, pessoal? Qualquer coisa, volta, presta atenção, tá? Por que a gente tinha 4 opções aqui? 4 possibilidades, porque o 0 não pode. Então, 1, 2, 3 e 4. Alguém ficará. Como não pode ser repetido, eu fico tendo 3 possibilidades. Agora, o 0 pode. Então, 3 possibilidades. Uma foi usada no início. Com o 0, eu fico tendo 4 possibilidades. Alguém será utilizado aqui, né? Vai ficar aqui no meio. Sendo utilizado, eu passo a ter 3 possibilidades aqui, tá bom? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3, 48 números podem ser formados, né? 48 números de 3 algarismos distintos podem ser formados com as opções 0, 1, 2, 3 e 4. Número 4. Com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, determine a quantidade de números pares de 3 algarismos distintos que podem ser formados. Olha aí uma complexidade um pouco maior agora, né? São números pares de 3 algarismos, então eu já desenho 3 tracinhos. Vamos simular ali, né, para a gente entender o que é que a gente está contando. Por exemplo, ele fala 3 algarismos distintos e tem que ser o quê? Pares. E com essas opções aqui apenas, 1, 2, 3, 4 e 5. 6, 7, 8, 9, o 0 não pode. Bom, então se eu pegar aqui, ó, 122, por exemplo, pode? Ele fala números pares de 3 algarismos distintos, então não pode. Ah, mas ele é par, mas o 2 está sendo repetido. Bom, e se eu pegar o 124? Ah, esse aqui pode, né? 3 algarismos distintos e ele é par. Se eu pegar aqui, por exemplo, o 2, 3 e o 4, 234. São 3 algarismos, analisa no grupinho, tá? Não é comparar um grupinho com o outro, é no agrupamento aqui dos algarismos. 2, 3 e 4. O 2, 3 e o 4 são algarismos distintos e é par. Então, o que determina um número ser par, olha aí, ó, o 432 também, eu posso contar com ele, né? É você analisar aqui a unidade, ó, esse carinha no final aqui, ó. Para ser par, com essas opções aqui dadas, ele tem que terminar aqui, ó, no final, no 2 ou no 4. Então, você começa por aqui, ó, tá bom? Você começa por esse final aqui, ó. Então, eu só posso contar com o 2 ou com o 4. Eu tenho 2 possibilidades. Esse 2 é a quantidade de possibilidades que eu tenho. Bom, aí você pensa, são 5. Eu tenho 2 possibilidades aqui, ou 2 no final, ou 4 no final, ou 2 ou 4 no final, 2 possibilidades. Alguém vai ficar no final, ou 2 ou 4. Alguém ficando, o outro pode ser utilizado normalmente. Então, são 5 possibilidades. Alguém fica, cai para quantas possibilidades? Cai para 4. Você poderia até preencher aqui da direita para a esquerda, tanto faz, tá bom? Alguém sendo utilizado aqui das 4 possibilidades, já que uma, o 2 ou 4 ficou aqui, eu fiquei tendo 4 dessas 5. Alguém sendo usado, eu passo a ter 3 possibilidades aqui, ó. Então, eu tenho 4 vezes 3, 12 vezes 2, que vai dar
24 números de 3 algarismos distintos e sendo o que? Pares, ok? 24 daria até para você testar aí, né? Faz aí os que terminam tudo em 4 com algarismos distintos. Depois você faz aí todos que terminam em 2 algarismos distintos. Você vai conseguir escrever os 24 e constatar por si mesmo que esse cálculo está correto, ok? Número 5. Sabendo que as placas de carro possuem 3 letras e 4 números. Quantas combinações são possíveis? Indique os cálculos. Pessoal, aqui fala alguma coisa de distintos, diferentes? Não, né? Aqui não fala isso. Então, é o seguinte. Por exemplo, uma placa de carro, ela pode ser assim, ó. De repente, ó, CNC. Letras podem se repetir. Eu posso ter aqui 4 números, né? No caso, 4 algarismos, na verdade. Eu poderia ter assim, ó, 0, 1, 1 e 0. Ah, mas você está começando com 0, agora há pouco você disse que não pode. Não, no caso aqui da placa aqui, para a formação desse símbolo, né, que seria a placa do automóvel, não tem problema, pessoal. Eu tenho letras aqui antecedendo aqui, ó, CNC, aí 0110. Na verdade é um símbolo, né, que representa lá a identidade do carro. Então eu tenho CNC 0110. Então a gente repara, percebe repetição de letras e pode também repetir os algarismos sem problema. Tá? Você pode encontrar uma placa por aí do tipo N, N, N de novo, aí de repente 8, repetiu aqui algarismos, repetiu letras. Então é possível, tá? É legal isso daqui na formação de placas, tá bom? Então a gente já sabe que vai utilizar o que? É letra ou número? Não, é letra e número. O princípio é o E, né? Nós estamos aprofundando aqui no princípio multiplicativo. Quando é E multiplica, eu tenho uma letra aqui, uma letra aqui, uma letra aqui, E um algarismo aqui, E um algarismo, E um algarismo e um algarismo. Então é o E. Então a gente vai desenhar aqui, ó, 1, 2, 3. As posições aqui das letras. Aí daí depois vem 1, 2, 3, 4. Então eu tenho aqui, ó, para essa posição aqui, ó, de letrinhas, eu tenho A, B, C, D, o alfabeto inteiro. E nosso alfabeto é composto por 26 letras, tá? Aqui nessa segunda posição, eu conto com as 26. Se eu usar o A aqui, eu posso usar o A de novo? Sim, né? Então eu tenho 26 aqui novamente. E aqui também 26, eu posso repetir. A gente já constatou isso. Agora, de 0 até 9, né? 0, 1, 2 até o 9, nós temos 10 possibilidades de algarismos, de 1 até 9. 9 com 0, 10 possibilidades. Aqui eu conto com esses 10 algarismos aqui também e aqui também. Então ele pede aqui para indicar os cálculos. Como aqui é um produto, eu posso dizer que o 26, eu posso montar uma potência aqui, ó. O 26 está elevado à terceira, tá? 26 à terceira, vezes o 10 elevado à quarta potência. Está indicado aqui o cálculo, está prontinho. Ah, mas eu queria saber a quantidade de placas possíveis. Aí você tem que fazer o 26 vezes 26, tá? Olha aí, ó, 26, eu vou usar minha calculadora científica aqui, elevado ao cubo aqui, ó. Vai dar 17.576, voltando aqui, eu tenho aqui, ó, 17.576, vezes 10 na quarta, nós sabemos que é 1 seguido de quantos zeros? 4 zeros, né? Se fosse 10 ao quadrado, seria 100. 10 à quarta dá 10.000. Então, eu multiplico agora esse 17.576 vezes o 10.000 aqui, ó. Basta eu acrescentar esses 4 zeros aqui nesse fator. Vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Agora, a gente separa aqui, né, de 3 em 3, da direita para a esquerda, para saber a quantidade aqui, ó. Olha só, 175.760.000 placas são possíveis. Olha aí o total, tá? Esse cálculo não era necessário, basta somente isso daqui, pessoal, ó. Pediu para indicar esse cálculo, tá bom? Só por curiosidade eu estou mostrando, 175 milhões e 760 mil placas. Então, logo, logo o Brasil terá que modificar esse sistema, né? A população só aumentando. Aqui, por último, aquele desafio que eu falei que ia colocar para vocês aí. Aqui diz o seguinte, uma família formada por 3 adultos e 2 crianças vai viajar num automóvel de 5 lugares, sendo 2 na frente e 3 atrás, sabendo que só 2 pessoas podem dirigir e que as crianças devem ir atrás e na janela. O número total de maneiras diferentes
através das quais estas 5 pessoas podem ser posicionadas, não permitindo crianças irem no colo de ninguém. É igual a, beleza, vamos lá então. Vou fazer o desenho aqui desse automóvel, né? Tentar aqui fazer. Ele tem aqui, olha só, 5 lugares, sendo 2 na frente e 3 atrás. Então pensa o seguinte, pessoal, vai uma pessoa aqui, eu uma aqui, é multiplicação, né? Nosso princípio aí multiplicativo. Beleza, que é o lugar do volante aqui, é o volante. Beleza, volante lindo. Ele fala que são 3 adultos e 2 crianças, sabendo-se que só 2 pessoas podem dirigir. Então, dos 3 adultos, eu vou desenhar aqui, ó, os 3 adultos tá aqui. 2 podem ficar aqui, ó, adulto 1, adulto 2 aqui, ó. Tenho 2 possibilidades aqui no volante. É claro que só vai um. A gente coloca a quantidade, viu, pessoal? Vamos lembrar sempre disso. Tenho 2 possibilidades dos 3 adultos. Aqui são as 2 crianças. É o seguinte, um adulto vai sentar aqui. Ele sentando, vamos supor que desses 3 adultos eu tinha esses 2 aqui, ó. Aí esse cara vai lá, né? Eu tenho 2 possibilidades, já coloquei o número 2 aqui. Aí esse aqui vai lá e senta. Esse aqui sobrou. Junto com esse, nós formamos a quantidade de possibilidades no banco da frente aqui, ó. Já que aqui fala que as crianças, um local aqui, né? Ó, e as crianças, tá aqui, deixa eu marcar logo, devem ir atrás e na janela. Tá? Então as crianças vão ficar aqui, ó, esses 2 bancos aqui, ó. Beleza. Aí, cuidado agora, porque a tentação que a gente tem é de colocar um aqui e um aqui. Aí uma criança aqui e uma criança. Não é, você tem que lembrar que você trabalha com as possibilidades. Então, vamos supor que tem 2 crianças e as 2 têm esse desejo de ficar do lado aqui do motorista, nessa janela. Então, eu tenho 2 possibilidades aqui, ó, criança 1 e a outra criança, tá? Eu tenho 2 possibilidades aqui, ó, essas 2. Uma dessas 2 crianças aqui, ó, uma delas vai sentar aqui. Eu coloquei já o 2, que é a quantidade de possibilidades para essa janela. Uma sentando, a outra vai sobrar. Então aqui eu já coloco um aqui. Eu tenho uma só possibilidade. Aqui demorou um pouquinho mais chegar nesse banco. E o outro adulto, que vamos supor, perdeu a vaga, vamos supor que esse adulto aqui eu tinha 2 possibilidades, né, para esse banco. O outro adulto que sobrou, ele vai vir para cá também, ó. Ele fica aqui, ó. Deixa eu marcar aqui direitinho, movimentei a tela. Beleza, pessoal? Esse é o raciocínio, tá? Qualquer coisa, volta aí, presta atenção de novo para você entender. É uma questão um pouquinho mais abrangente, né? Mais complexa, utilizando aí o princípio multiplicativo, mas o cálculo é esse, tá? Então, aqui multiplicando essas possibilidades, eu tenho 2 vezes 2, que dá 4. Aí vem 4 vezes 2, que dá 8, 8 vezes 1, 8, 8 vezes 1, que dá 8 maneiras aí, 8 possibilidades. É a letra I, ok? Valeu, pessoal. Então era isso. Até a próxima aula aí com mais análise combinatória.